estava falando, agradecer a Deus pela oportunidade, pela vida do pastor Walter, por essa oportunidade, né? E estar aqui para trazer a palavra. Os irmãos podem se assentar. Eu estava meditando quando estava orando, né? E realmente Deus, nessa campanha, a campanha que eu tenho sentido assim, mais a presença de Deus. Não sei dos irmãos, mas é uma campanha que tem realmente entrado forte no meu coração, sabe? E ela tem realmente me tocado, sabe? Desde o momento da oração que eles começam a orar lá atrás, eu chego aqui e sinto uma unção diferente. Hoje mesmo estou sentindo a presença muito forte do Espírito Santo. Não sei se os irmãos estão sentindo. Glória a Deus, né? A casa está cheia, cheia de paz, cheia de alegria, cheia da presença do Espírito Santo. E eu creio que Deus realmente ele vai fazer e tem feito melhor em cada dia, né? Em cada culto que nós temos realizado, né? Eu quero ler aqui o tema da campanha que nós estamos realmente fazendo. É um tema realmente muito forte, abençoado, né? Que está ali no Salmos 31, 3, que diz, né? Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, assim por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Então, na verdade, ele tem 4 tópicos, né? 4 pontos que eu acho que é importante ali, que fala da rocha, fortaleza, o amor e a direção, né? Então, é um salmo que nos fala da confiança, a libertação, né? O culto foi dado ao rei Davi, onde o texto é uma oração de súplica a Deus, né? Onde realmente ele suplica, ele pede, ele faz um clamor, né? Em tempos de grande aflição, onde o salmista pede livramento, proteção e guia, expressando a sua fé em que o Senhor é a sua rocha, né? Fortaleza e o seu refúgio. Quantos de nós estamos precisando, né, desse direcionamento, desse amor, precisando de uma proteção, uma segurança, né? O mundo que nós vivemos anda tão difícil, né? Um mundo tão doente, as pessoas tão apáticas, né? Sem empatia nenhuma, né, irmão? A gente infelizmente tem notado cada vez pior, as pessoas são cada vez realmente mais insensíveis, né? E nós, como canais, como pessoas de Deus, temos que fazer a diferença, né? Então, na verdade, o Senhor ele tem que ser a nossa fortaleza, nosso refúgio, né? Mesmo quando a gente se sente abandonado e perseguido pelos nossos inimigos, Ele há de ser a nossa confiança e Ele vai nos abençoar na nossa súplica, né? Então, o salmista ele começa ali afirmando a sua confiança em Deus e pedindo para não ser envergonhado, confiando na justiça divina para ser liberto. Quantas situações às vezes nós passamos que muitas vezes não entendemos, né? Muito mais quando a gente começa a vir para a obra, começa a caminhar na presença de Deus. Esse tempo atrás ali, eu até consegui levar um camarada que trabalha comigo lá, levei para o encontro com Deus, e ele estava, não, mas André, não sei o que acontece, toda vez que eu vou na igreja, as coisas estão tudo errado. Eu falei, não é que dá errado, Deus está consertando, né? Mas uma reforma, quando a gente fez uma reforma, a casa fica bagunçada, né? Para se fazer uma reforma tem que se tirar as coisas do lugar. E assim as nossas vidas quando a gente vem para a presença de Deus. A gente está muitas vezes ali todo torto, todo cheio de problemas, cheio de situações, às vezes nem percebemos. A gente está tão ali no pecado, está tão acostumado com coisas cotidianas, assim, que para o mundo é normal, mas quando a gente começa a chegar para a luz, automaticamente Deus vai limpando, vai libertando, vai tirando, e Deus vai transformando. Isso faz um reboliço. Realmente a gente tem que estar com a nossa cabeça concentrada, com a nossa cabeça firmada, com o nosso coração firmado na rocha, né? Que é o nosso Deus, para que a gente possa saber aonde a gente está pisando, para onde a gente está caminhando, e para a gente ter realmente o direcionamento que vem da parte dele, né? Então, o nosso Deus, nosso salmista, ele começa afirmando a sua confiança em Deus. Ele pede para não ser envergonhado, e que ouça rapidamente seu clamor, e seja a sua rocha de refúgio de fortaleza para salvá-lo. Ele entrega a fé, ele expressa a entrega do seu espírito nas mãos de Deus, reconhecendo que o Senhor remiu e conhece a angústia da sua alma, né? A angústia, o sofrimento, descreve ali o extremo com os olhos cansados de tanto chorar, é a força esgotada, os ossos consumidos. Ele relata ser um motivo de zombaria para vizinhos e conhecidos, sentindo-se esquecido como um morto. Então, muitas vezes, né, como eu falei, quantos de nós não passou por essa situação, né? Vizinhos que muitas vezes era para ser mais chegado que o irmão, diz a palavra, né? Mas às vezes tem vizinhos que, sabendo que a gente é evangélico, é crente, o que fazem? Querem nos perturbar, querem nos atacar, querem nos apedrejar, querem nos humilhar, querem nos envergonhar, mas Deus é conosco, amados, amém? Deus é com os seus, a palavra fala que Deus guarda os seus, né? E assim Davi se sentia, que muitas vezes eu creio que muitos de nós nos sentimos assim, né? Então ele pede ali oração por libertação,
armadilha armada para ele, e que por amor do seu nome ele o salve pela misericórdia divina. Vitória e esperança. Afirma que apesar da aflição, Deus ouviu a sua súplica e não entregou os inimigos. Ele o exorta os fiéis a amarem a Deus. Ele guarda os que lhe esperam e os encoraja e os fortalece, pois Deus fortalece o coração de todos que esperam nele. Amados, a gente entregar nossa vida para Deus, a gente realmente ter uma vida em Deus, a gente não tem nada a perder. Não temos realmente, porque Deus, a palavra fala que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo, né? Então, que nós possamos entender e saber que Deus tem muito a fazer por nós. Reconhecimento de Deus. O salmista declara que Deus é a rocha e fortaleza, né? Ou seja, o refúgio seguro é o lugar de força. Ele faz ali um pedido de orientação. Ele pede a Deus que o encaminhe. A confiança no nome de Deus, né? Então a súplica não é baseada nos seus próprios méritos, mas fala por amor do seu nome. Então, por amor do nome de Jesus, é que Davi ali clama, né? Davi pede ali a misericórdia, pede ali o socorro, né? A palavra fala que o Senhor é o nosso socorro, bem presente na angústia. Davi, todos devem conhecer a história, né? Ele foi ali brigar com Golias, onde ali o exército, se não me engano, 30, 40 dias, ali, sendo afrontado por aquele gigante, e vários homens de guerra preparados. Ninguém teve ali a coragem, teve a capacidade, a ousadia de enfrentar Golias. Mas Davi, aquele pequeno menino jovem, ele era pastor de ovelhas, e ele foi, pela orientação dos seus pais, levar alimento, comida para os seus irmãos, que eram soldados ali. E quando ele se achega para levar comida, ele ouve ali aquele gigante, aquele homem do exército filisteu, afrontando Israel. E ele se condói porque ele fica indignado, falando: que é isso? Aí, veja bem, Davi já tinha matado um urso e já tinha matado um leão. E ele pega, vai ali e fala assim: eu vou, como diz aqui, né? Por amor do seu nome, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, quando a gente faz uma guerra, uma peleia, quando a gente faz uma luta em nome do Senhor, a luta não é nossa, irmãos, é Deus que guerreia por nós. Os homens tentaram colocar uma armadura pesada, tentaram colocar armamento, mas ele não conseguia nem se mexer. Ele falou: não, com as coisas desse mundo, com essas coisas eu não vou vencer, porque isso não é para mim, porque ele era já separado, ele já era um abençoado, ele já tinha um propósito, um projeto de Deus sobre a sua vida, né? E ele vai ali em nome do Senhor dos Exércitos e ele vence aquele gigante com apenas uma pedrada, né? Então tem outra palavra também que fala ali que muitos confiam em carros, alguns confiam em carros e cavalos, mas eu confio no nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Esse salmo, no todo, ele retrata como um momento de grande pressão, de sofrimento e perigo, onde a confiança de Deus se torna essencial para a sobrevivência de Davi. Davi, amados, nesse salmo que eu dando uma estudada, ele estava passando por uma situação de grande angústia e de opressão. Ele estava sendo perseguido por inimigos e ele se sente cercado por eles. Então a primeira perseguição que ele estava tendo era de Saul. Saul, o rei daquela época, da ocasião, estava tentando matá-lo. Imagina a angústia que ele não estava sofrendo, né? Ele serviu o rei, ele orou pelo rei, ele libertou o rei nas suas orações, e ali Saul, por um momento ali de opressão, ele tomado ali pelo adversário, queria matá-lo. Ele foi traído. Davi também estava lidando com a traição de amigos e conhecidos que o abandonaram nesse momento de necessidade. Quantos de nós não passamos necessidades, às vezes enfermidades, doenças na família, né, situações financeiras, desemprego, enfim, várias questões, e às vezes aquele que está mais próximo de nós, que a gente às vezes espera que a mão seja estendida, são os primeiros às vezes a virar as costas, né? São os primeiros a apedrejar, né? Eu não esqueço quando meu filhinho, que agora Deus já está com Deus na eternidade, foi cometido de uma doença. Irmão, a gente fica atônito, a gente fica às vezes sem saber o que fazer, dependendo do grau da situação. Realmente nós paramos de trabalhar, paramos com uma série de situações, e teve pessoas da nossa família que vieram com tudo nos apedrejar, mas com tudo. Falei: mas que é isso? Então, na verdade, mas louvado seja Deus, que por ele, pelo meu filhinho, eu conheci a obra, conheci o Senhor. Não foi fácil passar tudo isso, mas foi realmente um teste, foi uma aprovação, e cada um vem por uma situação, né? Mas a gente continua orando, continua pelejando, e Deus tem sido conosco, né? Então ele passou perseguição, passou traição, e também alguns estudiosos falam que ele esteve doente, que ele estava passando ali por uma situação
talvez uma aflição física, mesmo uma doença emocional muito grande, que ele não estava conseguindo ali, muitas vezes, se manter assim em pé, se manter na sua direção, né? Mas Deus tem sido conosco, né? Deus tem nos abençoado. A gente tem que entender que nós temos que entregar a nossa aflição, a nossa angústia, né? Que Ele tem muito para dar para nós. Quero ler outro versículo que está aqui em Salmos 40, versículo 2, diz assim, ó: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. Então, mesmo Davi também aqui passando por outra luta, outra situação. Eu me recordo da minha cunhada. A minha cunhada também já não está no nosso meio. Irmão, se eu for contar para vocês, cada um aqui, se for chamar, que deve ter uma história de vida, né? Mas eu tive uma situação realmente assim, de falecimento na família, uma sequência de vários anos, sabe? Até que cheguei num encontro com Deus, eu chamei um pastor, falei: pastor, me ajuda, não aguento mais, acho que o ano da morte, tá? Mas olha, Ana, começou pelo meu pai, aí foi meu filho, não, começou pela minha cunhada. Minha cunhada, meu pai, meu filho, minha irmã, estava assim, falei: misericórdia. E, enfim, e essa minha cunhada, ela falava assim: André, o que acontece com você? Que você é sempre provável, tem sempre alguma coisa tentando, tocando. Eu falei: não sei. Eu falei, a gente tenta consertar aquilo que eu falei no começo, né? A gente vem para a obra, vem para a luz, a gente quer caminhar, quer fazer as coisas certas, mas não é fácil, né? Sempre vem a aprovação, vem a tentação, vem as coisas antigas que ele vem na nossa mente, no nosso lado, e a gente tem que tentar fazer o melhor para poder não se perder, como o Davi fez, né? Louvado seja o nome do Senhor, que também consegui passar esses anos todos aí. Tiveram muitas tribulações, muitas lutas, mas eu estou aqui porque realmente Deus tem me sustentado, né? Louvado seja Deus. Então, um charco de lodo, né, representa uma situação de perigo, de desespero, de aflição. É como um pecado, dúvida ou dificuldade grave, das quais as pessoas não conseguem sair sozinhas. A metáfora descreve um lugar instável e sujo, simbolizando uma condição de perdição que leva à perda de orientação. Como eu comentei, né? Passamos lutas muitas vezes que nós ficamos totalmente desorientados. Mas por que, Jesus? Mas para que, Jesus? Mas, né, às vezes começamos a questionar tanto, mas a palavra fala o que Paulo, quando começa a questionar ali a Deus sobre o seu espinho na carne, né? Não sabíamos sobre a enfermidade que ele tinha, o que ele tinha, mas que por 3 vezes ele começa a questionar Deus, e Deus fala para ele: a minha graça te basta. Então nós temos que entender que para nós, nosso Deus, ele tem que ser a nossa totalidade, ele tem que ser o 100%. Diferente do que obviamente nós passamos, deixamos de passar, sabemos que tem lutas, tem dores que são difíceis, obviamente não é fácil, né? Tragédias que acontecem, que aconteceu ali no Rio Bonito ali há pouco, né? Situações aí, às vezes acidentes, incidentes, às vezes a pessoa, né, deita e não amanhece. Por quê? Deus deve ter um projeto, tem um porquê. A palavra fala que não cai um fio de cabelo que ele não permita, né? Não cai um fio de cabelo que ele não deixe acontecer. Então tem coisas que realmente são da parte de Deus, mas Deus sabe de tudo, de todas as coisas. Nós temos que saber que temos que caminhar. Se nós estamos até aqui com saúde, estamos aqui na casa de Deus, é porque você escolheu estar aqui. É porque você escolheu o melhor lugar. Você podia estar em tantos lugares, né? Podia estar na sua casa, podia estar em shopping, podia estar passeando. Hoje está uma noite quente, né? Faz tanto tempo que não esquenta na nossa cidade, né? Mas estamos aqui. Então, porque você escolheu vir aqui ouvir a palavra, você escolheu vir aqui louvar a Deus, orar a Deus. Por quê? Porque você tem cuidado com a tua vida espiritual. Você quer um crescimento espiritual. Você quer alimentar a sua saúde espiritual. E isso é importantíssimo para nós, para que quando vier as adversidades, as lutas, como Davi, nossos pés possam estar firmados na rocha, nossos pés possam estar realmente firmados na presença do nosso Deus, né? Então, ali simbolizando uma condição de perdição, né? A imagem é usada para ilustrar o resgate divino que está nos salmos que nós lemos, né? Onde Deus tira a pessoa do charco de lodo e firma os seus pés na rocha. Pecado e desespero é um charco de lodo. Pode simbolizar o estado de pecado em que a pessoa está presa, incapaz de se libertar por conta própria. Realmente, amados, é difícil a gente tentar se convencer ou convencer alguém do pecado, né? Porque a própria palavra fala que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Há pouco tempo atrás, um conhecido meu amigo, quando eu era solteiro, não conhecia Jesus, me achou não sei de onde, né? Hoje eu acho que essas redes digitais devem ser fáceis. Pegou meu telefone e mandou uma mensagem: ô André, aí, como é que tá? Vamos tomar uma cerveja? Opa! Falei: não, agora eu sou pastor, vamos tomar um café? O que aconteceu? Sumiu, camarada. Quer dizer, então as pessoas querem que às vezes, né, nós temos que se posicionar, entendeu? Temos que saber onde é que a gente está pisando,
o que a gente está fazendo, que a gente não seja influenciado, mas que a gente possa ser influenciador. Mandei mensagem para ele, convidei para vir na igreja, mas enfim, né, infelizmente tem pessoas que não se permitem às vezes, né, tomar essa decisão, querem continuar como estão, acabam acomodados no pecado, acomodados no erro, mas nós como luz temos que fazer a diferença na nossa posição, na nossa atitude. As pessoas vão ver, puxa, o André não é mais aquele, o André é assim, o André é assado. Então eu sei que as atitudes elas valem muito mais do que palavras, né, irmãos? E a pessoa está presa, ela é incapaz de se libertar por conta própria. Realmente a gente não consegue, amados. Nós precisamos da ajuda de Deus, precisamos estar no corpo da igreja. Por que a importância de estar na igreja? Eu não sei se os irmãos percebem, às vezes conversando com alguns, né? Alguns inclusive já foram da igreja, evangélicos. Ah, mas eu não vou mais na igreja, agora eu oro sozinho em casa. Não precisa mais. Mas por quê? Se o próprio Jesus teve os 12 discípulos para acompanhar com ele, né? Se o próprio Jesus chamou os discípulos para orar com ele, então as pessoas pensam, agora eu posso ir pela internet, agora eu posso fazer assim, fazer assado. Na verdade, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja, onde realmente aqui nós temos a união, a comunhão, onde nós aqui buscamos aqui as coisas em comum, e a palavra fala, aquilo que é ligado na terra, será ligado no céu. Então realmente é muito importante nós estarmos aqui, buscarmos a Deus aqui, porque aqui nós somos fortalecidos. Amém? Amém. Então, na verdade, a estabilidade, ela representa uma situação instável, com dúvidas e desesperanças, que nos impedem o progresso e a orientação, de descrever o alto de Deus e nos resgatar. O crente nessa condição, ele é colocado em segurança sobre uma rocha, firme na salvação. É a passagem da salvação do lodo para a rocha, né? Então, quando nós entendemos ali que fala que ele charco de lodo, ele sai, ele vai para a rocha, ele está sendo salvo, né? Até hoje, comentando com o irmão também, que é um levita lá onde eu trabalho, eu estava falando com ele, quanto tempo que não se fala em conversão, né, amados? Se converter, você se converteu, o que é converter, né? Converter é você virar do norte para o sul, né? É você fazer uma virada total. Isso é conversão. Hoje as pessoas vêm na igreja, vêm, né, às vezes bate palma, dá risada, chora, pula, mas às vezes não se converteu, não se entregou. A conversão é uma mudança de vida. Nós temos que ter essa mudança de vida. A salvação, ela é uma mudança de vida. A salvação é proteção, é alegria, é paz, é o resgate da nossa alma, com a segurança e a certeza que o nosso nome está no livro da vida, né? É a certeza que nós iremos para a eternidade. Isso é salvação. A salvação não é um ato, já fui salvo lá em 1900 não é isso. A salvação ela tem que ser cuidada dia após dia, porque todo dia nós pecamos. A palavra diz, aquele que fala que não peca, é mentiroso. Todos pecamos, seja por um olhar, por um pensamento, né? Onde é que nós temos emprestado nossos ouvidos, a nossa vista? O que nós temos lido, olhado, o que nós temos, né, feito, né? Muitas vezes a gente tem alguns descuidos, né? Como esse tempo atrás que estamos de empregado, ele falou que na verdade nós temos mais de 70 mil pensamentos por dia. E desses 70 mil, não sei quantos são voluntários que a gente acaba pensando porque a gente precisa, mas quantos pensamentos involuntários que vem? E esses pensamentos involuntários vêm do quê? Muitas vezes vem daquilo que está guardado, que a gente viu, a gente ouviu, a gente escutou, né? A gente, enfim, acabou acometido por uma situação, e aquilo acaba ficando às vezes gravado, e quando você menos espera, você está falando alguma coisa, ou cantando com a música, né? Ou pensando alguma coisa, mas enfim, que a gente possa sempre atento e posicionado para que Deus possa nos libertar, né? Então a passagem do lodo fala da salvação, que é uma metáfora para a salvação, onde o indivíduo é libertado do caos e recebido por Cristo, que é a nossa rocha. Tirou-me de um lago horrível, de um lago de charco, num lago onde pôs os meus pés sobre a rocha. Então ele pode fazer isso comigo, pode fazer com você, pode fazer com todos que creem. Ele pode mudar a tua vida como ele mudou a minha vida, e pode mudar a vida de muitos. Amém? Amém. Fez para ele, porque o nosso Deus não é um só Deus que está distante no céu, mas ele é um Deus que se aproxima e faz algo por nós. Acredite, Deus quer fazer. O nosso Deus é um Deus de perto, irmãos, não é um Deus de longe. Eu tenho um tio que é inteligentíssimo, sabe aquele camarada que é culto assim, é demais, mas ele chegou aos tempos e falou assim, não, mas Deus ele é muito ocupado. Você vê o entendimento, né? Deus é muito ocupado para querer ouvir a nossa prece, né? Eu falei, não, tio, não é. Deus ele é um Deus de perto, ele é um Deus de relacionamento, ele é um Deus que a gente deve orar, deve buscar, ele vai te responder. Se você não fala com ele, como é que ele vai te responder? Ele é um Deus vivo, é um Deus que está no céu, né? A palavra fala que ele enviou o seu único filho, Jesus, ao morrer numa cruz, para nos dar a salvação e a vida eterna. Aquele que crê
já está salvo, o que não crê já está condenado. Então isso na verdade é uma decisão, é uma posição. E acho que tem muitas pessoas que pensam nisso. Para ser crente é difícil, né? Para ser crente, tem um camarada também, esse tempo eu tentando falar com ele, evangelizar, ele, não, eu gosto, tal, mas é que daí eu tenho que parar com o futebolzinho, eu tenho que parar. Então as pessoas elas têm até consciência, né? Mas na verdade são escolhas, são posições. Só que, amados, a volta de Jesus está aí, né? Jesus está às portas. Você acredita ou não, você crê ou não, o céu e o inferno existem. Jesus há de voltar. Ele vai buscar os seus para aqueles que creem. Amém? Glória a Deus. Então ele faz para o nosso, porque por aquele que se aproxima, né? Ele acredita que Deus faz. Nesse trecho, o Salmo de Davi expressa que a total confiança no Senhor, que ele clama por socorro e Deus o atende, inclinando-se para ajudá-lo. Amados, então na verdade a palavra fala assim que Deus inclina os seus ouvidos para nós. Clama a mim e responder-te-ei. Buscar-me-eis e me achareis. Aquele que bate, a porta se abre. Quem busca, recebe. Então Deus está pronto para abençoar nossas vidas. E agora eu quero pedir para você, irmãos, para a gente agora fazer mais um momento de oração. Se você ainda não aceitou Jesus, não sei se tem alguém no nosso meio que ainda não aceitou Jesus, você gostaria de entregar sua vida para Jesus? Todos abençoados? Amém? Mas se você está precisando, de repente, consertar o seu relacionamento, está precisando ali dar uma renovada, está precisando dar uma restaurada, que você possa chegar à frente aqui, pedir para os pastores virem aqui, a gente vai estar orando, que hoje